Bom dia, moçada. E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um pouco, né, sobre ciclo trigonométrico, seno, cosseno e tangente. Antes de começar, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: realmente é um assunto que exige um pouco mais da nossa imaginação, né? É um assunto bastante abstrato e, turma, muitíssimo importante, muito, porque isso aí vai permitir a modelar, né, esses movimentos que não ocorrem, né, segundo uma reta ou uma parábola, né. Outro dia assisti uma entrevista e o cientista falando lá, né, sobre esses movimentos sinuosos, né, sinuosos. Então é por aí que você consegue fazer previsões, né, quando você tem sistemas ou fenômenos, né, evoluindo nesses formatos, né? Principalmente de ondas, né? Então, vale a pena fazer um esforço, ajuda muito a entender várias coisas importantes aí na nossa vida, né? Bora lá. Então, primeira coisa é entender esse conceito de ciclo trigonométrico, né? O ciclo trigonométrico, turma, é como se fosse uma régua, né? Uma régua, uma medida, que vai ajudar a medir esses movimentos. Então, ele foi definido assim, olha, é um círculo, né? Tranquilo? De forma que no centro dele você vai colocar o sistema de eixos, né? O plano cartesiano, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, né? E o eixo vertical. Tudo bem? Formando o quê? 90 graus. Então, duas coisas, né? O cruzamento desses eixos tem que coincidir com o centro aí do círculo, né? E o ângulo entre eles tem que ser de quantos graus? 90. A partir daí, vai definir o seguinte: que o zero, ou seja, o ponto de partida em movimento que se for marcar nesse ciclo, ou nesse círculo, ele tem origem aqui no biquinho da caneta, olha. No cruzamento aí do círculo, né? Ou do ciclo, com o eixo horizontal. Tudo bem? Aí é o zero. Eu coloquei 0 graus, mas pode ser 0 radianos, né? Depende da medida que a pessoa estiver utilizando. Mas aí é o zero, aí é o ponto de partida, seja em graus, seja em radianos. Tá bom? E se o movimento for girando, né, no sentido anti-horário, a convenção diz que vai ser um ângulo positivo. Tudo bem? E se o movimento for no sentido horário, a convenção vai falar que é um ângulo quê? Negativo. Então é como na reta numérica, né? Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Aqui, anti-horário positivo, horário negativo. De certa forma, turma, tudo que você consegue marcar lá na reta, você vai conseguir marcar nesse círculo. A ideia é exatamente isso. É conseguir utilizar a reta, né, que é o modelo básico, com uma certa correspondência com esse ciclo. Tudo bem? De forma que o que você marca aqui, você marca lá, né? E vice-versa. Tá bom? Bem, então aqui, vamos de novo. Que a origem, sempre, ela não muda. A origem não pode ser colocada aqui, ó. A origem é aqui, né? Anti-horário positivo, horário negativo. Tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Vamos supor que eu queira marcar o ângulo de 30 graus. Sentido anti-horário, positivo. Então eu vou deslocar aqui 30 graus, né? E marco. Aí, turma, menos 30 graus, onde ele está? Ó, simétrico. De forma que se eu dobrar a folha aí em cima do eixo horizontal, o de 30 coincide com o de menos 30, né? Só que um foi uma trajetória anti-horária e o outro horário, né? Tudo bem? Então, o menos 30 vai estar aqui ó, no bico da caneta. Coloquei o outro, ó. 90 graus. Aqui, ó. Por que aqui é 90, né? Um quarto da circunferência, ó. Circunferência 360, quarta parte 90, né? Positivo, sentido anti-horário.
negativo, ao menos 90, onde ele está, ó. O bico da caneta aí, né? Tudo bem? Aí agora, turma, algumas curiosidades importantíssimas. Se eu ando mais 30 graus no sentido negativo aqui, olha, 30 com 90, aqui vai estar o menos 120, ó. Aqui vai estar o menos 180, que vai ser o mesmo ponto do 180. O menos 180 e o 180 serão arcos, turma, que a gente chama de côngruos, porque eles vão ter o mesmo lugarzinho lá no ciclo trigonométrico. Vamos observar outros côngruos aqui, ó. Se eu andar no sentido positivo, 30 depois de 90, eu vou chegar no 120. Andando pelo negativo, turma, olha que bacana, ó. Até aqui 180, né? Se eu andar mais 60, eu vou parar em 240. Então, o 240 negativo vai coincidir com o 120 positivo. Então, eu coloquei que o 120 é côngruo, ó, esse sinalzinho aí, côngruo, né? Com o menos 240. Interessante, turma, que se você esquecer o sinal, somar os dois dá a volta inteira, dá os 360, né? Isso ocorre aqui, ó, bacana, né? Aqui, turma, 90. Se eu venho pelo sentido negativo, ó, 270 negativo. Então, o 90 e o menos 270 são côngruos. Veja que se eu somo os dois, né, sem o sinal negativo, dá o 360. Por quê? Porque a parte que eu ando pelo negativo com a que eu ando pelo positivo, fecha a volta, né? Então dá os 360. Tá bom, turma? Então eu posso marcar no ciclo trigonométrico tanto ângulos positivos como ângulos negativos, né? Tudo bem? Ângulos que batem, vamos dizer assim, no mesmo ponto do ciclo trigonométrico são chamados de quê? Côngruos. Côngruos. E quando eu somo dois aqui, ó, dá os 360, né? Se eu ignoro o sinal. Tá bom? Então, fizemos aí já uma boa caminhada aí no ciclo trigonométrico, né? Questão de como que marca, sinais, né? Agora, turma, uma definição importantíssima. E essa ideia, bastante simples, mas ela tem que ser bem entendida, né? O ciclo trigonométrico, turma, por definição, tem o raio igual a 1, ó. Sempre 1, turma. Se for 2, não é ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico tem raio unitário. Pode ser 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, mas tem que ser 1. Então veja que se eu ando aqui, olha, na horizontal é 1, se eu ando aqui na vertical é 1, né? Eu não coloquei aqui, mas vamos comentar. Agora aqui já vai ser o quê? Negativo, né? E aqui também, ó, negativo, mas é 1. Tudo bem? Então, aqui, quem foi bem lá na parte de plano cartesiano vai ter uma facilidade maior. Veja bem, eu vou precisar das coordenadas desses 4 pontinhos aqui, turma. Acompanha o bico da caneta aí, ó. Desse cruzamento aqui, né? Com o eixo X, com o eixo horizontal. Aqui, ó, com o eixo vertical. Esse ponto com o eixo horizontal e esse com o eixo vertical. Vamos colocar as coordenadas dele. Vamos lembrar que sempre primeiro eu marco o valor correspondente ao x, né, e depois ao y. Ou seja, primeiro eu marco o horizontal, depois eu marco o vertical. Então, quais são as coordenadas desse pontinho aí do bico da caneta, né? Quem que é o x dele, vamos dizer? Quem que é a abscissa dele, né? Então, como o raio é 1, ó, e é positivo, eu coloquei aqui, né? Se eu marco um ponto aqui é positivo, então mais 1. E quem que é o y, né? O y eu vou lá, ó. Olha o bico da caneta. Qual o y que está lá? 0, ó. Então guarda que esse ponto tem um x igual a 1 e o y igual a 0. Vamos ver esse daqui, ó. Né? Quem que é o x dele? Vamos com o bico da caneta lá no eixo x, ó. 0. Agora o y é o raio, né? Então o y é 1. Esse é o ponto 0 e 1. Esse pontinho aqui agora, turma, ó. Ó o bico da caneta aí. O x dele, ó, é o raio. Só que eu estou do lado negativo, então o x é menos 1. E o y? Vai lá na origem, busca ele. 0. Quem que é esse pontinho aqui, turma? X. Vai lá no eixo X, quem está lá? Lembra que o cruzamento dos eixos, turma, tanto o X como o Y é 0, né? Então, 0. E o Y?
é o raio, mas só que no negativo. Então é menos 1. A lembrança desses valores, turma, será importantíssima da definição de seno e cosseno daqui a pouco. Tá bom? Eu vou dar uma melhoradinha aqui na figura para a gente explicar essa outra parte aqui. Tá bom? Bem, então nós já falamos sobre o sentido, né, positivo e negativo. Já falamos sobre o raio do ciclo trigonométrico, né, que é 1. Já falamos as coordenadas importantes desses 4 pontos, né? Tá? E agora, turma, vamos falar dos arcos notáveis, os arcos importantes que você marca nesse ciclo trigonométrico. Lembra lá da trigonometriazinha básica do triângulo retângulo? Quais os ângulos importantes? 30, 45 e 60. Né? Então, abertura de 30, de 45 e de 60. Aí, turma, aquela tabelinha lá do seno, cosseno e a tangente serão importantíssimas aqui. Quem tinha deixado ela lá na gaveta, né? Revisa ela, porque nós vamos estar usando ela aqui a todo momento. Tá bom? Hoje eu não vou estar revisando aquilo lá, mas nós estaremos utilizando aqueles valores. Então, coloque ela do lado aí, que você entende melhor o assunto, né? Então, turma, os ângulos básicos aqui do ciclo trigonométrico são os mesmos lá da trigonometriazinha, né? 30, 45 e 60. Mas, turma, isso é no chamado primeiro quadrante. Eu não comentei aqui, mas quem estudou bem o plano cartesiano sabe, né? Que aqui no bico da caneta está o primeiro quadrante, aqui o segundo, o terceiro e aqui o quê? O quarto. Então, do primeiro são esses, né? Desculpa, turma. 30, 45 e 60. Agora, como é que funciona no segundo quadrante? No segundo quadrante, eu coloquei isso aqui, um S, ó. No segundo quadrante, turma, você vai pegar o suplemento do primeiro. Como assim, professor? Olha, eu pego aqui o ângulo de 60, olha o bico da caneta aí. O suplemento dele, turma, é o que falta para 180. O suplemento de um ângulo é o que falta para 180, né? Então, suplemento de 60, 120. Então, ó, o 60, turma, no ciclo, está na mesma altura, vamos dizer assim, do 120, ó. Suplemento de 45, quer dizer, quanto que falta do 45 para 180? 135, ó. Sempre que você somar, turma, o suplemento com o ângulo, dá 180, ó. 120 mais 60, 180. 135 mais 45, 180. 150 mais 30, 180. Então, o correspondente do de 30 aqui, ó, no segundo quadrante é o 150. Tá bom? Isso vai ajudar para calcular o seno e cosseno desses ângulos. Então, já sei os ângulos notáveis do primeiro quadrante e já sei do segundo. Como que eu achei os do segundo? Calculando o suplemento do primeiro. Agora, turma, quem que eu marco no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, diz que a gente marca o esplemento. Esplemento. O que é esplemento, professor? Esplemento é um ângulo cuja diferença com o ângulo dado, né, dá 180. Então, o 240, né, menos 60, 180. Então, por isso que eu sei que eu marco aqui o 240. Porque 240 menos 60 dá 180. A diferença dos dois, turma, é 180. Aqui 225, ó. Por quê? Porque 225 menos 45, 180. Tá vendo? Aqui no suplemento você soma para dar 180. E aqui você faz a diferença, ó. Subtrai. Olha lá, ó, 210 menos 30, ó, 180. Então, se a diferença dos dois for 180, eu digo que eles são o quê? Explementares. Se a soma dos dois dá 180, eu digo que eles são suplementares. Bacana? Agora, turma, quem que eu marco no quarto quadrante? Bem, no quarto quadrante você vai marcar o replemento. Replemento de quem? Do primeiro. Como assim, professor? O que é replemento? Replemento agora, turma, é o seguinte, a soma tem que dar 360. Então, qual que é o replemento de 60? 300. Significa, turma, que estão na mesma linha aqui, ó. Replemento de 45, correspondente de 45 aqui, ó, 315. E o replemento de 30, 330.
Então, sempre que eu somo aqui, ó, do primeiro com o quarto, ó, 360. Ah, turma. Esses ângulos, turma, então, notáveis, né? De 30, 45, 60, 120, 135, 150, 210, 225, 240, 300, 315, 330, são os ângulos cobrados, turma. Né? Então, antes ele te cobrava 30, 45, 60. Agora ele cobra mais esses. Né? Mais 3 aqui, mais 3 aqui, ó, mais 3 aqui. Além, turma, desses aqui, ó, do 90, né? Do 270, que está aqui, ó. Do 180, que está aqui. E do 360, que bate com zero, né? Então, esses ângulos, você tem que saber, primeiro, onde eles estão, né? Localização deles, tá? E, turma, passar de graus para radiano, de radiano para graus, rapidão. Então, é muito importante que você saiba passar esse 240 para radianos rápido, né? Pode ser por regra de 3, mas pode ser por algumas manhãzinhas assim, ó. Quer ver? 240. Quantas vezes o de 60? 4, não é? O de 60 é π sobre 3, porque o π 180 dividido por 3, 60. Então, se eu tenho que multiplicar o 60 por 4, para dar o 240, né? Eu multiplico π sobre 3 por 4, aí coloco aqui. Então, 240 é 4π sobre 3. Então, posso calcular todos a partir daqui. Ó. Quanto que é o 45? Π sobre 4. Para eu chegar em 225, tem que multiplicar por quanto? Por 5, não é? 5 vezes 45, 225. Então, 225 é 5π sobre 4. Então, você pode fazer por regra de 3 ou fazer comparações com o do primeiro. Ó. Aqui está o de 30. O de 30 é quanto? Π sobre 6, não é? Π, 180 por 6, 30. Então, para 110 eu tenho que multiplicar por quanto? 7, né? Então, o 210, 110 não, 210, né? 7π sobre 6. Bacana? Isso nos exercícios, você vai praticando, né? E chega lá bem, né? Ótimo. Então, lembra que os ângulos cobrados são essas famílias de ângulos, né? Bacana? Agora, turma, os conceitos de seno, cosseno e tangente. Viaja comigo aí, imagina aí. Olha o que os cientistas, né, bolaram para estudar esses movimentos, né, circulares. Você fala, professor, mas por que fizeram isso? Turma, sem isso aí seria, né, impossível. Então, isso aí foi definido de acordo com a necessidade. O ser humano é assim, turma. Ele tem lá uma necessidade, ele arruma um jeito, né? Eles estão sempre criando modelos, né, para explicar as coisas. E esse modelo aí atendeu muito bem a questão de movimentos circulares. Por isso ele é tão importante, né? Então, o que eles fizeram? Vamos pensar comigo aqui. Quando eu faço um deslocamento, turma, acompanha o bico da caneta aqui, ó. Quando eu faço um deslocamento aqui em cima do círculo, eu vou parar aqui num ponto, que eu chamei de ponto P. E todo ponto tem um X e um Y, ou seja, tem uma abscissa e uma ordenada. O que eles fizeram? Ah, tá bom. Então, o X desse ponto, X, ó, olha onde ele está aqui, ó. Por definição, turma, vai ser o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, né? Você sabe que o ângulo e o arco têm a mesma medida, né? Então, se esse arco tiver 30 graus, esse ângulo também vai ser 30. Então, quando eu quero o cosseno do ângulo, ou o cosseno do arco, eu pego o x do ponto, ó. Definição, turma. Definição. Então, o x, turma, da agora para frente vai ser para nós o quê? Cosseno. É um momento de reflexão, né? É uma definição, turma. E o y vai ser o quê? O seno. Turma. Então, x para nós agora é cosseno e y é seno. Então, todos os valores do cosseno eu vou marcar aqui na horizontal, ó. E todos os valores do seno eu vou marcar aqui na vertical. E aí, turma, você vai ligando uma coisa com a outra. Quando eu estou marcando seno e cosseno, como o raio é 1,
por exemplo, o seno. O máximo que eu vou conseguir é 1. E o mínimo é menos 1. Então você nunca vai encontrar seno igual a 2. Se alguém colocar na marca, VOF, seno de tal ângulo igual a 2. Falso. O máximo é 1. Por quê? O raio. Mínimo, menos 1. Cosseno, máximo, 1. Mínimo, menos 1. Todos os valores, turma, de seno e cosseno são marcados nesse intervalo de menos 1 a 1. Né? Primeiro quadrante, cosseno. Cosseno é x. Primeiro quadrante, cosseno positivo. Né? Onde o cosseno também é positivo? No quarto quadrante. Ó. Segundo quadrante, cosseno negativo. Terceiro também negativo. Como é que ficam os sinais do seno? Se eu estou no primeiro, ó, positivo. Por quê, professor? Porque o seno é o y, é positivo no primeiro quadrante. No segundo também o seno é positivo. Terceiro quadrante, seno é negativo. Quarto quadrante, seno também é negativo. Isso ajuda muito. Então lembra desses sinaizinhos aqui, ó. Né? Lembra deles. Ótimo. Agora, turma, a definição da tangente é toda extravagante. A tangente, eles criaram um eixo aqui, ó, paralelo ao eixo vertical. Professor, mas para quê? É porque funciona, turma. Fizeram e funciona e adotaram e é bacana mesmo. Explica muita coisa, tá? Então vamos lá. Marquei aqui um ângulo alfa, né? Veja que se eu quisesse seno e cosseno, eu ia parar aqui no bico da caneta, aqui, ó, na pontinha aí, tá vendo? Agora, turma, para tangente, você prolonga até encontrar esse eixo imaginário vertical aí, ó. Esse ponto aí no bico da caneta, chamado de ponto T, ou seja, ponto da tangente. Quem são suas coordenadas? Quem são, né, o seu x e o seu y? Bem, turma, o x é o raio, é 1. E praticamente não vai ser cobrado. Né? Agora, por definição, o y desse ponto, ó, o yt, por definição, vai ser a tangente do ângulo alfa. Então, a tangente é marcada nesse eixo vertical aqui, ó. Veja, turma, que na medida que eu for deslocando aqui, ó, no sentido anti-horário, ela vai aumentando, não é isso? Ela vai subindo. Mas vai acontecer um fenômeno interessante, turma. Quando você chegar aqui no 90, ó, as duas vão ficar paralelas, né? E aí, turma, não vai ter jeito de você marcar. Porque, ó, que estiver chegando aqui pertinho de 90, olha para onde ela já vai, né? Diz que ela vai para mais infinito. Então, como aqui no 90 os eixos ficam paralelos, diz que não existe tangente de 90. Então, 90 não tem tangente. E, turma, aqui também, ó, no 270 vai ficar paralelo. Então, 270 também não tem tangente. Tá bom? Por outro lado, se eu estou aqui na origem, quanto que é o y aqui da origem? Ó, 0. Então, a tangente de 0 é 0. No 180 também, ó, né, o y é 0. Então, a tangente de 180 também é 0. Tá bom? Bem, feito aí esses comentários, eu acho que vocês já assistiram isso lá nos outros vídeos, né? Eu espero ter melhorado um pouco o que você viu lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o exercício ou atividade que nós deixamos, tá bom? Vou colocar aí para a gente começar. Então, continuando. Letra A aqui, né? Então, que é o seno, cosseno e a tangente de 60. Você pode ir lá na tabelinha e só resgatar os valores de lá, né? Mas eu vou fazer questão de mostrar ele aqui no ciclo para facilitar, para entender os outros, que não tem como você tirar direto lá da tabelinha, né? Então, eu marquei aqui o ângulo de 60. Parti aqui do zero e andei aqui 60 graus. Como é que fica? Cadê o seu cosseno? Está no eixo X. Eu vou lá na tabelinha e verifico que o cosseno de 60 lá é meio, né? Então, turma, se o raio é 1, ó, o raio é 1. Então, está aqui na metade, ó, meio, ó, metade, né? Legal? Seno, turma. Vai lá na tabelinha e busca lá, ó, raiz de 3 sobre 2. Lembrando, turma, o raiz de 3 é próximo de 1,7, né? Dividido por 2, em torno de 0,8. Então, se o raio é 1, ele já
Bem aproximando, 0,8 vai estar aqui, né? Então tá bem coerente. Tudo bem? Olha lá onde está a tangente de 60, ó. Lá fora. Porque ela supera o raio, turma. O raio é 1. Até aqui é 1. Então ela é 1,7 próximo, né? Coloquei aqui. Tem mais casa aqui, turma. Então aqui está 1, ó, mais 0,7 aqui, ó. Então enxergou bacana aqui? Ficou bom de 60, que você vê, ó, o cosseno, o seno e a tangente, né? Legal? Coloquei eles aqui. 11π sobre 6. Aí vem aquela história. A primeira coisa que tem que fazer é transformar, né? Eu coloquei esse rádio aqui, ó. Lá no exercício não tem. É porque quando não coloca, turma, subentende que seja rádio. Porque aqui tem uma discussão, né? O π é 180? Π não é 180 não. Π é 3,14. O que é 180, turma, é π rádio. Quer dizer, 180 é 3,14 radianos. Nós mostramos isso lá na aula de radianos, né? Então eu coloquei aqui só para lembrar, não precisava. Então vou trocar o π rádio por 180, dividido por 6 é 30, vezes 11, ó, 330. Então o que eu tenho que fazer, turma? Vou lá localizar o 330, onde ele está, ó. Você vai andar, ó, 180, mais 90, 270, e para chegar em 330 você vai ter que andar 60 ainda, olha. Ah, turma, como é que eu descubro o correspondente dele lá no primeiro quadrante? Que o primeiro quadrante é que permite você calcular dos outros quadrantes, ó. Então eu lembro que aqui é o replemento, né? A soma dos dois tem que dar quanto? 360, né? Então, o 330 corresponde ao de 30. Ó. Portanto, o seno, o de 30 é meio. Como ele é simétrico, ó, o dele vai ser quanto? Menos meio. Então já permite, ó, que eu responda quanto que é o seno, né? Aí na resposta eu coloco em radianos, né? O ângulo em radianos, porque ele deu em radianos, né? Eu sei que é 330, mas eu ponho lá, ó, em radianos. Então, menos meio. Cosseno. Bem, cosseno vai ser o de 30, ó. O de 30 não é raiz de 3 sobre 2, lá da tabelinha? Então, o dele, raiz de 3 sobre 2, ó. Legal? Então, vou melhorar a tela para explicar a tangente, né? Bem, tangente. O ângulo está aqui, né? A figura agora não ficou muito boa, não, mas ajuda ainda a entender, né? Então, a tangente, turma, ó, a de 30, raiz de 3 sobre 3. Né? Como eles são simétricos, puxa ela aqui, ó, ela vai estar aqui, né? O eixo é paralelo aí. Então, ela vai ser quanto? Menos raiz de 3 sobre 3. Eu olho na de 30 e deduz a de 330, né? Porque uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Bacana? Bom, agora a letra C, 270. Bom, o 270, turma, aí você não vai ter que fazer essas projeções, não tem como fazer aqui. Aí você tem que lembrar daquelas coordenadas que eu coloquei lá, né, do 1, 0, né, 0, menos 1, tal, tal. Então, bora lá. Aqui está o 270, né, turma, no bico da caneta aqui. Então, vamos lembrar que o seno é o y. Qual que é o y desse ponto? Menos 1. E o cosseno é o x. Qual que é o x desse ponto, ó? Lá na origem é 0. Tangente. Os eixos ficam paralelos, ó. Então ela não existe. Bacana? Então vai ficar a letra C para você, a letra D para vocês. Eu espero ter melhorado um pouco aí o entendimento, né? Compensa, turma, assistir inclusive vídeos aí, outros, né, do YouTube aí. Tem colegas fazendo muito bem essas explicações. E talvez a gente faça mais um ou dois desse assunto, porque merece, né? Valeu e até a próxima.